Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Edge Brasil. Aqui quem fala é o Carlos Machel. No último vídeo da série do Microsoft Agent Framework, o sétimo vídeo, a gente falou um pouquinho sobre streaming, né? E aí eu mostrei essa telinha que ela é uma tela só de exemplo para gente, para poder exemplificar como é que funcionaria um chat, né? Então aqui é qual a capital do Brasil. Aí a gente tem a nosso agente executando e ele vai retornar quantos tokens teve de input, de output total. E você consegue também ter acesso a todas as ferramentas que foram chamadas e tudo mais. Dá para elaborar isso num chat completo. O Microsoft Agent Framework fornece uma ferramenta para a gente chamada DevUI. Essa ferramenta ela permite que a gente veja isso visualmente, teste o nosso agente, os workflows que a gente não falou ainda, mas também dá para testar. E aí a ideia de hoje é apresentar para vocês como é que a gente usa essa ferramenta e como a gente aplica ela, implementa ela no nosso código, né? Dá para testar e ver quais são também as limitações dela. Prometer todo mundo promete, mas a gente faz diferente, a gente entrega. A parte de monitoramento, saber quando que o sistema está começando a alucinar. Dar continuidade a falar sobre o serviço. Essa é a carinha da ferramenta, tá? Ela tem um chat para a gente conversar, as conversas aqui, ele bota como conversation, e aí aqui ele tem os logs, né? De eventos, traces e tools. Só para deixar claro, essa ferramenta ela foi construída em Python e tem a portabilidade para o C Sharp, né? Então o DevUI tem uma portabilidade para o C Sharp. E aí tem algumas coisas que não estão funcionando 100% no C Sharp ou não está tão bem documentado. Então a parte de traces eu tentei colocar, eu consegui fazer a exportação do OpenTelemetry e tudo mais, só que não tá demonstrando aqui, não está mostrando na tela. E aí eu tenho também a parte de tools que também não está trazendo aqui. Ele traz em eventos, traz na conversa, como vocês vão ver, mas não está trazendo nessa abinha aqui, né? Então provavelmente tem algumas coisas para serem melhoradas. À medida que eu conseguir fazer funcionar, se for alguma coisa que está faltando, alguma configuração, eu atualizo e aviso num próximo vídeo e a gente faz até algum corte para poder mostrar para vocês o processo dela executando, tá bom? Então essa é a ideia também, é a gente ir começar a trazer várias informações de vários vídeos e trazer e fazer coisas mais complexas para vocês. Aqui, como é que ele tá? Ele tem uma observações aqui, né? Então ele tem o gender com a URL do backend que ele quer que aponte, as tool calls, se é para mostrar, tá? E o stream mode. Então aqui ele mostra se ele está usando o streaming ou não, né? Igual a gente fez no vídeo passado. Então eu vou começar sem o streaming para vocês verem a chamada. Então aqui, ó, qual a capital do Brasil? Aí vamos ver, ele vai trazer. E aí olha só que legal, ele vai trazer aqui, ele mostra, ó, quanto de output, quanto de input e o total de tokens, né? E aí aqui, ó, ele traz o uso, aquele usage que a gente viu lá no exemplo passado. E aí aqui ele tem input tokens, outputs e o total e o response ID. Então aqui ele mostra o fluxo inteiro, né? E aí vamos fazer o teste usando o stream para vocês verem, né? Qual a capital da Argentina? Olha só que legal, ele mandou qual a capital da Argentina, tal, e aí aqui, ó, ele passou todos os eventos que foram disparados e no final, ó, ele gera um evento de completed, onde ele passa o uso do token, né? Então ele tem 100 tokens utilizados, 90 de input e 10 de output. Então aqui, ó, a gente tem todos os tokens. Vamos ver como é que é funcionando com ferramenta. Então aqui, ó, e aí, por exemplo, eu quero testar o meu agente aqui. Eu não sei quais são as ferramentas que eu tenho disponível, né? Então eu venho aqui, ó, eu tenho meus agentes
Já vou, né, mostrar ali. E aí aqui, ó, eu tenho um View Agent Details, que aí nesse carinha aqui eu consigo ver qual é o modelo, então qual que é o tipo do cliente. E aí eu tenho qual é o source, que é in memory, os tipos de variáveis de ambiente, se tiver aqui as variáveis de ambiente, as instruções do meu agente e as ferramentas disponíveis. Ele tem a Get Weather e Get Current Time. Então esse é as ferramentas que ele tem disponível para esse assistente. E aqui, ó, eu consigo mostrar quais assistentes e quais workflows. O workflow a gente ainda não entrou, mas a gente vai entrar em breve. E eu também tenho esses workflows aqui. Então, essas são as opções que eu posso testar, tá? E aí aqui, ó, quando eu venho aqui no agente, eu vou perguntar assim, qual o horário atual? Você vai ver que ele tem esses carinhas aqui, ele já foi retornando os eventos, e aí ele tem created e tal, e aí ó, function call argument done, que ele mostra que ele chamou, e aí aqui ó, ele mostra, ó, chamei essa ferramenta aqui, ó, get current time, tá? Esse é a informação que ele retorna pra gente, né? E aí ele vai até o completed e retorna o valor. Então, esse é o fluxo que a gente consegue tratar. Na parte do workflow, a gente vem aqui, né, em Review Workflow, ele mostra quais são os workflows. Eu não vou entrar na explicação de workflow aqui, porque a gente vai fazer um vídeo depois explicando, mas dá para você ver que você consegue testar. Então, esse é um workflow sequencial, então sai desse cara, vai para esse e depois vai para esse. E aí ele tem um timeline de execução aqui. Então, se eu fizer configure e eu perguntar assim, escreva sobre o Brasil, ele vai fazer aqui, aí ele vai executar, tá vendo? Ele tá rodando e tá um monte de evento aqui acontecendo. Ele vai gerando os eventos. E aí ele vai passando cada etapa aqui, ó, até chegar na resposta final, que é o output. Então aqui, ó, eu consigo ver esse cara e esse cara aqui, né? E aí eu consigo ver também o fluxo. Resposta criada, em progresso, aí ele vai me passar os super steps, que é os pontos do workflow, os eventos de super step. E aí ele vai mostrar aqui, ó, o que é para a gente ver agora é o texto, o output. Ele vai mostrar informações aqui do texto, né? E aí, ó, passando isso aqui, ele vai passar para um outro agente aqui, que é o reviewer, tá vendo? E aí ele vai passar para a próxima etapa e aí aqui ele vai explicar, ó, vai fazer uma resposta e vai falar, vai rever aquele agente até ele fazer o fluxo inteiro do output. E aí aqui ele me retorna quantos tokens de input, quantos tokens de output e o total de tokens, tá? Esse é o fluxo de workflow. Bom, agora a gente vai ver como é que a gente implementa esse código, né? Como é que a gente implementa o dev/ui no nosso código. Então aqui, para quem já está acostumado com os vídeos do canal, a gente tinha um repositório com todos os exemplos, né? Aí eu resolvi agora deixar um repositório para cada vídeo. A gente vai ter um repositório que consolida, mostrando qual vídeo no YouTube, qual repositório, e se tiver migrações, melhorias, evoluções, que a biblioteca está evoluindo muito rápido, eu vou deixar tudo documentado para vocês, tá bom? Então a ideia é que você consiga seguir a playlist do início ao fim, entendendo todos os conceitos e tirando suas dúvidas, e tem sempre os repositórios que vão estar com tudo atualizado. Vamos lá, aqui a parte de dependência que eu quero mostrar aqui eu vou começar a mostrar para vocês como é que funciona o padrão das dependências do Microsoft Edge. Aqui é o provider que a gente está usando, Azure AI OpenAI, que a gente está usando o Azure OpenAI como provider, tá? Então a gente tem o Azure Identity para poder usar, porque a gente está usando o default Azure Credential, né? Para poder como autenticação. E a gente tem a nossa biblioteca principal, Microsoft Agents AI. E aí você vai ver aqui que no padrão a gente tem Microsoft Agent AI.openai, que é para poder pegar as extensões da OpenAI. Nesse caso aqui a gente está querendo pegar
os métodos do DevUI. Então está dentro dessa biblioteca. Ele vai sempre seguir esse padrãozinho aqui, tá? Isso aqui é do OpenAPI. Aí esses dois que são para poder a gente testar o DevUI, beleza? Agora, o que acontece? Para você usar o DevUI, você precisa um ponto importante, senão não vai funcionar, não vai encontrar o seu agente. Seus agentes precisam estar registrados na Service Collection, na injeção de dependência do .NET. Então aqui ó, a gente tem o nosso mínimo API, e aí aqui ele vai buscar as configurations, né, tudo mais. E aqui ó, o nosso chat client, do jeito que a gente constrói, que se você quiser botar alguma use OpenTelemetry, use, tudo que você quiser botar, ele permite você colocar. E aí aqui ele tem esse builder.service.add_chat_client, onde a gente registra o nosso chat client na Service Collection, tá? Então aqui ele vai poder, isso aqui são passos obrigatórios para poder ele encontrar o seu agente. E aí aqui tem as nossas funções normal, as functions que a gente já viu. E aí, olha só como é que muda um pouquinho. Quando a gente vai fazer, tem um builder.add_AI_agent e passa como assistant, o nome. Então aqui eu estou adicionando na minha Service Collection esse agente AI Agent com o nome assistant. E aí eu passo quais são as ferramentas que eu quero trabalhar. A mesma coisa para o Poeta, para o Coder. E aí aqui, ó, o workflow, o que é importante você entender? Para o meu workflow ter acesso ao meu agente, esse agente também tem que estar registrado. Então aqui eu tenho um builder do assistant, do reviewer, e aí aqui ó, esse método add workflow, ele faz o build sequential passando esses agentes, esses builders de agentes, e vai registrar esses agentes. E aí ele registra como uma AI agent também esse workflow. Então esse é o fluxo que você tem que fazer para poder funcionar o workflow no DevUI. Aí esses dois serviços também são requisitos, Add OpenAI Responses e Add OpenAI Conversations, e o Map OpenAI Responses, Map OpenAI Conversations. Por isso que a gente viu aquele Conversation lá. Então são obrigatórios. E aí aqui eu tenho o nosso app.mapDevUI, que é a nossa estrela do nosso exemplo. Quando tiver em desenvolvimento, ele vai registrar o DevUI. Em produção, não é legal você usar o DevUI, você vai fazer a implementação própria e tudo mais, tem alguns protocolos que facilitam essa construção do chat, do agente e tudo mais, né, para poder pegar aqueles eventos. Mas para testes é muito bom o MapDevUI, para a gente poder ver funcional, ver como é que ele faz os registros e tudo mais. É uma das maneiras que você tem para poder ter uma forma visual de enxergar. Pessoal, era isso que eu queria mostrar hoje. É um vídeo curto mostrando o uso do DevUI, como é que você pode utilizar ele para poder ver os agentes, workflows. Eu quis trazer isso porque no último a gente fez uma telinha, e aí nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho mais sobre OpenTelemetry para poder ver, por exemplo, no Aspire Dashboard, os traces, que a gente também é uma outra forma de enxergar como é que está funcionando o nosso agente, a questão da observabilidade. A gente vai ter protocolos como a GUI, que facilita essa comunicação com o front-end. Então tem muita coisa para trazer para vocês, tá? São pontos bem definidos que a gente vai trazendo e facilitam o uso no dia a dia. Até a próxima, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. A gente está quase batendo 7.000 inscritos na gravação desse vídeo. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, por favor, deixa o like, que ajuda muito. Deixa um comentário. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar. Se eu não responder no comentário, me procura no LinkedIn que eu ajudo vocês, tá bom?